minha justa causa. Escutai e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me quando os olhos a pupila, e guardai a proteção de vossas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, o pecado nos torna escravos das coisas e dos prazeres deste mundo. Por vossa misericórdia, concedei-nos a graça do vosso perdão. Com fé e confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, Cristo,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra seus amados. A vós louvo, Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre o Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus.
manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande, muito digno de louvor. É mais terrível e maior que outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante da força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia,
anunciando, da vida a palavra com fé proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar um imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 29º domingo do tempo comum nos convida a uma reflexão bem interessante. Na primeira leitura, nós vamos ver a narrativa do profeta Isaías contando para nós como foi o retorno do povo de Israel do exílio na Babilônia. Como isso aconteceu? Só para a gente entender um pouquinho. Havia o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Ele foi, cercou a cidade de Jerusalém, destruiu toda a cidade, arrasou o templo, pegou todo o povo de Israel e levou para a escravidão, lá na Babilônia. E lá manteve o povo por muitos anos. Porém, o que Isaías está dizendo? Que depois surgiu um rei mais poderoso que o rei Nabucodonosor, o rei Ciro, da Pérsia, em que ele cercou a Babilônia, dominou a Babilônia e libertou o povo de Israel. E o povo de Israel pôde voltar de novo para Jerusalém, para a terra prometida. Até muitos teólogos, muitos exegetas, conhecedores da Bíblia, eles falam que esse foi o segundo êxodo do povo de Israel. O primeiro foi aquele em que o povo de Israel ficou escravo no Egito. Deus suscitou Moisés para libertar o povo e conduziu o povo até a terra prometida, onde hoje é Jerusalém. Porém, houve um segundo êxodo, que foi justamente esse, quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou todo o povo de Israel para a Babilônia. E Isaías está dizendo o quê? Que assim como Moisés foi usado como instrumento de Deus para libertar o povo de Israel, o rei Ciro, que não era judeu, era pagão, não era conhecedor da Torá, não era conhecedor dos mandamentos da lei de Deus, mas Deus que está acima de todas as coisas, Deus que conduz o destino da humanidade, ele estava acima do rei Ciro e usou o rei Ciro como instrumento para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão da Babilônia e retornasse para a terra prometida.
E no finalzinho, o profeta Isaías faz questão de destacar o quê? Para que o povo saiba que só existe um Senhor, para que o povo saiba que existe apenas um só Deus, que é o Senhor Javé, a quem nós devemos servir e a quem nós devemos seguir. Muito bem, quando vamos para o Evangelho, nós vemos que houve um grupo de 3 pessoas que queriam armar uma cilada para Jesus, queriam armar uma armadilha para que Jesus caísse. O primeiro grupo era o grupo dos fariseus, o segundo grupo era o grupo dos saduceus. Interessante que, a nível assim de entendimento de fé, entendimento de teologia e das regras da religião, fariseu não se dava com saduceu. É igual corintiano e palmeirense falando de futebol, não dá certo, a conversa não termina bem, eles não se entendiam. Mas para armar para Jesus, para armar uma cilada para Jesus, o fariseu, o saduceu, deram-se as mãos, para armar uma armadilha para Jesus. E ainda se não bastasse, teve um terceiro grupo, que era o grupo dos herodianos. Então percebam, juntou-se um grupo de 3 pessoas para fazer Jesus cair. Qual que era a intenção deles? Reunir um grupo grande de pessoas, eles iam armar para Jesus cair, para que Jesus perdesse a sua credibilidade diante do povo, para que o povo deixasse de acreditar em Jesus como Filho de Deus, como o Messias, como aquele que deveria levar a palavra do Senhor para o povo, a salvação para o povo. Agora, baseado em que eles queriam armar para Jesus? É simples. Na época do povo de Israel, o povo judeu, quando foi dominado pelos romanos, eles viviam uma outra realidade. Lembra que eu falei para vocês que o rei Nabucodonosor chegou, destruiu Jerusalém e levou o povo de Israel escravo para a Babilônia? O romano, o Império Romano, ele tinha uma outra filosofia. Ele vinha, ele dominava, mas não escravizava. Então ele dominava o povo tinha que ser submisso a ele, tá? Mas o que acontecia? Eles impunham o regime, o governo deles, mas o povo tinha que pagar impostos para eles, Então, a gente vê em outras passagens do Evangelho que o povo judeu, o povo de Israel, repudiava os cobradores de impostos. Lembra de Zaqueu? Era um cobrador de impostos. Mateus, o primeiro evangelista, ele era um cobrador de impostos. E havia um livro dos judeus chamado Talmud, que tinha uma regra muito dura para os cobradores de impostos, em que dizia lá no livro do Talmud que se você encontrasse um cobrador de impostos na rua, era para você ignorar ele, não olhar para ele e atravessar a rua sem cumprimentar ele. Por quê? Todos eles eram corruptos, porque além de cobrar o imposto que o Império Romano colocava, eles cobravam muito mais do necessário e ficava com o dinheiro para eles e depositava a parte que cabia para o Império Romano. Então, cobrar impostos em Israel para o povo judeu era uma coisa assim que eles pagavam, mas com uma revolta, uma insatisfação muito grande. Existia um outro detalhe também, que o imperador na época, Tibério César, o imperador romano, ele era cultuado como uma divindade, como Deus. Então, para o judeu, pagar o imposto para o imperador era prestar um culto ao imperador de divindade, reconhecendo ele como Deus, e para o judeu era uma idolatria isso, pecado de idolatria, porque o judeu somente deveria amar e adorar o Senhor Javé e a ninguém mais. Então vejam a armadilha que eles armaram para Jesus. Por quê? Eles chegaram diante de Jesus, esse grupo de 3 pessoas, elogiando muito Jesus. Mestre, o Senhor é um grande sábio, ninguém mais jamais se ouviu em Israel mestre como o Senhor, que não julga as pessoas pela aparência, o Senhor enxerga o coração, o Senhor é um homem abençoado, um homem correto, íntegro. E diante disso nós queremos perguntar uma coisa para o Senhor: é lícito ou não pagar o imposto a César?
Quando Jesus ouviu a pergunta, a resposta já veio seca: hipócritas, né? Jesus já respondeu na hora: hipócritas. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque eles queriam armar para Jesus. Porque se Jesus falasse que eles deveriam pagar o imposto a César, Jesus era contra a lei, contra a regra da religião judaica. Porque pagar o imposto era uma idolatria. Pagar o imposto era honrar o imperador, a quem os judeus não aceitavam o domínio do Império Romano. E de outro lado, se Jesus falasse que não se deveria pagar o imposto, o que ia acontecer? Eles iam levar para as autoridades romanas para dizer o que? Olha, está vendo esse senhor aqui? Ele fica insuflando o povo para sonegar imposto, para o povo não pagar imposto para o imperador. Então, cuidado com esse homem, que ele é perigoso. O povo vai começar a não pagar imposto. Então, se Jesus falasse que não era para pagar o imposto, o governo ia se colocar contra Jesus. Se Jesus falasse que era para pagar o imposto, o que ia acontecer? O povo judaico, o povo de Israel, ia se colocar contra Jesus. Então o que aconteceu? Eles jogaram dois problemas ao mesmo tempo para Jesus. Um problema teológico, que era o judeu pagando o imposto, que eles eram contra. Segundo, o problema político, que era se Jesus falasse que não era para pagar o imposto, ia criar um problema perante o Império Romano. Agora é interessante que o judeu, por tradição, eles não davam com dinheiro no bolso, com moedas assim. Por quê? Porque tinha na moeda o rosto do imperador, era cunhado na moeda o rosto do imperador. Então era sinal de culto, de devoção, de respeito ao imperador, e era uma idolatria. Agora veja que coisa curiosa. Eles fazendo essa pergunta para Jesus, para colocar Jesus contra a parede, e não é que um danadinho lá estava com a moeda do imperador no bolso? Né? Aí Jesus já falou na hora: hipócritas, né? Na hora Jesus já falou isso. E aí o que aconteceu? Jesus pergunta: antes de vocês me dizerem alguma coisa, diga para mim, de quem é o rosto, a face que está cunhada na moeda que vocês vão pagar o imposto? E aí eles falaram de César. E aí Jesus falou simplesmente o quê? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não atacou um nem outro, e eles ficaram sem saída. Tamanha foi a sabedoria de Jesus, que houve uma outra passagem do Evangelho, que Pedro, o primeiro Papa, ele foi questionado por que Jesus não pagava o imposto, né? E aí Jesus perguntou para Pedro: se os filhos, né, estão junto com o pai, eles têm o dever de pagar o imposto? Não, eles estão isentos. Mas aí Jesus fala: mas para não causar escândalo, Pedro, vai no rio, joga um anzol, você vai pescar um peixe. Quando você pegar o peixe, dentro da boca do peixe vai dar uma moeda. Essa moeda é suficiente para pagar o imposto por mim e por você. Vai lá e pague, justamente para não causar escândalo. O que Jesus quis dizer? Que Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Mas o que acontece? Nós temos que saber dar a parte que é de Deus e dar a parte que é nosso compromisso como cidadãos, né? Claro que nós não vamos concordar com leis injustas, com leis iníquas. Uma lei que venha autorizar o aborto no Brasil, nós não vamos concordar com essa lei, de jeito nenhum, né? Porém, se é uma lei justa, digna, que vai promover o bem da sociedade, o bem do povo, nós temos que valorizar, incentivar e também apoiar. Porque nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós não devemos saber fazer algo como eles queriam fazer, né? A hipocrisia, a questão para criar um constrangimento. Mas não, nós temos que trabalhar de que forma? Para que a parte de Deus seja respeitada e a parte do Estado também, né? Então, a gente ouve muito falar por aí, né, que o Estado é laico. É verdade, o Estado é laico, não tem nenhuma religião definida, mas o Estado assegura que cada um tem a liberdade de viver a sua fé e ter a sua expressão religiosa e praticar a sua religião. Ou seja, isso quer dizer que para nós, católicos, cristãos, né,
a nossa fé é perfeitamente possível ser vivida e também respeitarmos as normas públicas do Estado, do governo, né? Ser um bom cristão, mas também ser um bom cidadão, né? Então isso é uma regra que uma não vai ferir a outra. E é por isso que também o apóstolo Paulo ele vai falar na segunda leitura, elogiando a comunidade de Tessalônica, porque era uma comunidade que acolheu a palavra de Deus, como o apóstolo diz, não como uma palavra humana, não como uma palavra sem vida, mas acolheu a palavra de Deus como uma manifestação do poder de Deus e do Espírito Santo. Por quê? Paulo via que na comunidade de Tessalônica, aquela comunidade vivia a sua expressão de fé, servia a Deus e servia as pessoas que necessitavam. Então, oxalá, hoje, o Senhor conceda a mim, conceda a você, conceda a todos nós a graça de termos um coração sábio, como foi o coração de Jesus, sabendo dar aquilo que é de Deus e sabendo dar a nossa parte também como cidadãos, porque Deus também espera isso de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, a exemplo do apóstolo São Paulo, oremos nós também ao Pai Celeste, pela Igreja e por todos os homens deste mundo, dizendo numa só voz: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão e pelos seus bispos, presbíteros e missionários, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que estão constituídos em autoridade, pelos que dão a César o que é de César, e pelos que dão a Deus o que é de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão, e por aqueles que vivem sem direitos, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas, irmãos leigos que servem, e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria e caridade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Oremos também pelos irmãos e irmãs enfermos que já pedem ao Senhor a sua misericórdia. Oremos pela saúde da Alice Gomes, por Licínio Apolinário Ferreira, por Licínio Manuel dos Santos, pela Ângela Colasso, pela Teresa Colasso, pela Maria Emília Vaz, pelo Gerson Santos Nalesso, pelo Tadeu Correia e pela Fátima Sampaio, para que tenham a sua saúde plenamente restabelecida. Oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Lembremos também do 7º dia de falecimento
do Murilo da Silva Moraes, para que, tendo ele participado da morte de Cristo pelo batismo, que ele participe igualmente da sua ressurreição. Oremos. Ouve, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor, Deus do universo, que acolheis as orações e ações de graças daqueles que se reúnem em igreja, escutai os anseios do coração e as súplicas que vos apresentamos com toda a confiança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos orar a oração do dizimista. Pai Santo, Contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com essa contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração ao Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. Nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus,
Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Os avisos são: todas as quintas-feiras, às 7 horas, temos na matriz a Santa Missa. E após temos a adoração ao Santíssimo durante todo o dia, encerrando com a bênção às 16h30. Estamos vendendo a rifa de uma Moto Bis 110, valor R$15. O sorteio será no dia 30 de dezembro de 2023. As vendas na Secretaria Paroquial. Aqui na comunidade, toda quinta-feira, grupo de oração iniciando às 19 horas com o Santo Terço. E toda segunda-feira, o terço às 19h30. E a gente quer agradecer, ao Diácono Thales por estar aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe muito e proteja. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo o bem por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.